João 4, a partir do verso 5, você vai poder caminhar conosco no estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre esses encontros de Jesus, e através desses encontros de Jesus nos evangelhos, a gente vai aprendendo as verdades da palavra de Deus e para a nossa vida. Diz assim a Bíblia, a partir do verso 5: ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. E era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? E então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, e assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar água aqui. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. E então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. E então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. E naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. E em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? E muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. E quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. E eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Há um sentimento precioso que Deus mesmo colocou na alma de todas as pessoas. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura,
esse sentimento está no coração de todo ser humano. Há dentro de nós a necessidade de conhecer o nosso Criador. Há dentro de nós uma sede de Deus. E é por isso que em qualquer lugar da terra você vai encontrar algum tipo de expressão religiosa. Gente tentando conhecer Deus, conhecer o seu Criador, porque é uma maneira de tentar responder a essa sede de Deus que está colocada no nosso coração. Mas tem uma coisa, todas as formas religiosas não saciam a sede de Deus no nosso coração. Apenas praticar um rito religioso não mata a sede de Deus na minha alma. Eu preciso me encontrar com o meu Criador. Eu preciso ouvir a voz dEle. Eu preciso de perceber a grandeza dEle dentro de mim. E foi por isso que Jesus veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo como o Messias de Deus para conectar-nos ao Pai. Eu não consigo me ligar ao Pai, mas eu sou conectado ao Pai através do Senhor Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus para poder ter essa sede de Deus saciada na minha alma. Mas, apesar de ser esta sede de Deus uma necessidade dentro de nós, todos nós, de alguma maneira, lutamos com alguns obstáculos que nos impedem de saciar essa sede de Deus na nossa alma. E quando eu olho para esse diálogo entre Jesus com a mulher samaritana, eu percebo nas palavras desta mulher alguns dos obstáculos que têm impedido muita gente de saciar a sede de Deus nos seus corações. Quais foram então esses obstáculos que estavam no coração dela, que talvez estejam no meu e no seu coração? O primeiro deles foi preconceito. Olha só o que está no versículo 9, diz assim a Bíblia. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? E diz a Bíblia, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus estava perto dela, Jesus falava com ela, Jesus desejava abençoar aquela mulher, mas havia uma barreira que impedia aquela mulher de percebê-lo como Messias, e que ele poderia matar a sede espiritual da sua alma. E o problema era um problema que não era nem dela, era um problema histórico e cultural. Samaritano e judeu não tinham afinidades. Por que eles não tinham afinidades? A história vai dizer que o povo samaritano nasceu a partir das conquistas que existiram, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia. E uma parte do povo ficou na terra, e essa parte do povo foi misturada com outros povos. Era uma técnica que os babilônios faziam, eles pegavam o povo que estava nesse lugar, levavam para outro lugar, pegaram os judeus que estavam ali, levaram para a Babilônia, e trouxeram povos de outros lugares para povoar aquele lugar. E sobrava um pouquinho de judeu lá, e aquele judeu se misturava com os outros povos. E os samaritanos eram fruto dessa mistura. E a religiosidade que os samaritanos viviam também era uma religiosidade misturada. Tinha elementos de adoração que vinha do judaísmo e tinha elementos de adoração que vinha de outros povos. Para você ter uma ideia, um paralelo como isso acontece, né? Foi o que aconteceu no Brasil com os negros africanos. Os negros africanos vieram lá de vários países da África, de várias regiões da África, trouxeram as suas tradições, chegaram aqui no nosso país, eles não podiam exercer a sua religião, eles tinham que se tornar católicos por decreto, por determinação dos seus senhores, não é? E o que eles faziam? Eles faziam uma mistura.
pegavam um santo da Igreja Católica e o identificavam com o orixá que eles adoravam lá na África. E então, quando eles faziam as orações, eles estavam fazendo a oração para o orixá, mas a imagem que estava lá era do santo da Igreja Católica. E essa mistura religiosa vai nascer aqui na nossa terra, na figura do candomblé, na figura da umbanda e assim por diante. Que a gente fica dizendo, é cristã, não é cristã? É uma mistura de religiões. E então o judeu dizia, olha, o samaritano não crê em Deus como nós cremos. E eles são os povos que não guardaram a sua fé. E eles se tornaram então pessoas que estão desconectadas da nossa visão de reino, de vida e do mundo. E aí começou a haver um ódio entre samaritano e judeu. Esse ódio vai começar a crescer quando eles voltam da Babilônia e eles estão agora começando a reconstruir a terra e reconstruir os muros, e foram os samaritanos que se tornaram aqueles que impediam a reconstrução da terra, na terra dos judeus, e por isso então esse mal-estar percorria a história. E está lá Jesus, o Messias, falando com a mulher samaritana, e ela pensava, não dá para vir nada coisa boa do judeu, né? E ela imaginava assim, que ele pensava a mesma coisa, ele não vai me valorizar porque eu sou samaritana. Muitos de nós temos preconceitos a respeito de Deus, ideias preconcebidas a respeito de Deus, de quem Ele é, do que Ele faz, de como Ele age. E muitas vezes estas nossas ideias preconcebidas a respeito do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos impedem de nos aproximarmos de Deus e de termos uma verdadeira comunhão com Ele. É interessante, porque quando a gente conversa com pessoas sobre esse assunto e pergunta, como é que é Deus para você? Aí cada um tem uma imagem diferente. Eu já perguntei uma vez para uma pessoa e disse assim, olha, para mim Deus é um velhinho de barba branca, não é? Sentado num trono, com cara de bravo, mal, tem um chicote do lado dele, e ele está pronto, o chicote é comprido, e ele alcança a gente em qualquer lugar com o chicote dele. Eu estava conversando com uma pessoa, ela me disse isso. Aí eu já perguntei para outra pessoa assim, quem é Deus para você? Ela disse, Deus é amor. Por isso eu não acredito em inferno, porque Deus é amor absoluto, absoluto, não tem jeito de ter inferno, porque o amor de Deus é tremendo. Aí já perguntei uma vez, quem é Deus para você? Deus é uma força, Ele está em todas as coisas, eu posso sentir Deus quando eu encosto nessa madeira, olha só, sinta a energia que está aqui. Ou então coloco uns cristais na sala, assim, a minha casa está energizada por Deus, porque eu coloquei os cristais aqui. Então, e a gente pergunta assim, de onde você tirou essa ideia de Deus? Alguns tiraram da sua própria cabeça, alguns tiraram dos seus convívios sociais, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Só tem ideias preconcebidas a respeito de Deus. Tem muita gente que está morrendo de sede de Deus, necessita da graça de Deus, mas não o conhece, porque no lugar de buscá-lo com o coração aberto, eles só estão trabalhando com os seus preconceitos, com essas ideias preconcebidas. E muitas vezes, nunca abriram as Escrituras Sagradas para ler. Porque Deus se revela para que nós possamos conhecê-lo como de fato Ele é. Por isso, se Jesus quiser falar ao seu coração hoje, não permita que os seus preconceitos, ideias preconcebidas, o impeçam de ouvir a voz do Espírito Santo que se revela para nós e que diz quem de fato Ele é. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto
que estava impedindo essa mulher de conhecer o Messias, que estava bem pertinho dela, do lado dela, era a sua tradição. Aquela mulher, ela acreditava, ela vivia debaixo de uma tradição religiosa que ela guardava no seu coração. E ela então disse isso de uma maneira muito clara para Jesus, quando Jesus disse assim: olha, se você soubesse quem eu sou, você não estaria me negando a água que eu estou pedindo, mas ao contrário, você pediria para mim água da vida, água espiritual, uma fonte da graça de Deus que vai fluir do teu coração para a vida eterna. E olha só o que a mulher vai responder, ela diz assim: nosso antepassado Jacó nos deu este poço, e ele, os seus filhos, os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? E de repente ela está dizendo assim: escuta, você está pensando que o quê? Nunca vi você? Está pensando que você é mais importante do que o nosso ancestral, que nos ensinou todas as coisas e deixou esse poço no meio do deserto, que é vida para nós? E nessa hora é como se uma cortina tivesse sido cerrada diante dos olhos daquela mulher e ela não conseguia enxergar mais nada. Muitos de nós não conseguimos compreender a voz do Espírito no nosso coração, porque temos ideias preconcebidas e não vamos às Escrituras Sagradas. Mas algumas vezes, uma das batalhas que nós temos que vencer são as tradições que trazemos dentro da nossa alma, que não matam a sede do nosso coração, mas que também nos impedem de fazer uma busca genuína da graça de Deus. Duas coisas que me vêm à mente, duas experiências que eu tive como pastor, que me chamam a atenção para isso. Eu fui uma vez fazer uma visita, e essa senhora era vizinha de uma irmã da nossa igreja, e ela estava bem doente, uma senhora muito temente a Deus, muito religiosa. A casa dela estava cheia de relíquias da sua fé, onde a gente andava na casa dela tinha as marcas da sua fé, e aí fomos fazer uma visita e orar por ela. E entramos, sentamos ali, começamos a conversar, oramos, e quando eu estava indo embora, aquela senhora disse assim: pastor, será que o senhor podia me ajudar? Eu tenho uma dúvida, eu nunca consegui entender isso. Por que a gente chama Jesus de Salvador? E a hora que eu ouvi aquilo me deu uma tristeza, porque a casa daquela mulher estava cheia de relíquias da sua fé, mas a essência da fé não estava no coração dela. Ela não conseguia entender porque Jesus era o Salvador. E aí então eu comecei a conversar com aquela senhora e disse assim: olha, toda vez que tem um Salvador, tem um perigo, tem algo que a gente precisa ser salvo, não é verdade? Eu disse para ela assim: olha, se eu disser para a senhora que tem um salva-vidas na beira da piscina, o que é que significa? Ela disse: se alguém cair na piscina e não souber nadar, ele vai lá e tira, não deixa morrer afogado. Se eu disser que um bombeiro, ele está lá salvando uma vida, o que é que vem na sua cabeça? Está tendo um incêndio, e ele está lá resgatando alguém. E eu disse: Jesus é o Salvador, porque... E aí comecei a explicar uma coisa tão simples, que eu e você somos pecadores, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e que do jeito que a gente está, nós vamos passar toda a eternidade longe de Deus, porque os nossos pecados têm uma consequência, a morte eterna e o inferno. E foi por isso que Deus, Pai, nos amou tanto, 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 que se esvaziou da sua glória, para caber na forma humana, e viveu aqui entre nós, nos ensinou, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, e quando Ele morreu, entre a morte e a ressurreição, naqueles 3 dias, Ele desceu ao Hades, lugar que nós chamamos de inferno, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno,
ressuscitou o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, e assim ele se transforma o nosso Salvador. Ela disse, é isso, é. E aí eu virei para ela e disse assim, sabe, para Jesus se transformar no nosso Salvador, nós temos que convidá-lo para tomar a nossa vida nas mãos dele e nos dar as chaves que nos livram do inferno. A senhora quer orar comigo? Ela disse, eu sempre quis conhecer, porque Jesus é Salvador, eu quero Salvador. Queridos, às vezes a gente passa uma vida inteira praticando determinados ritos, e a gente não descobre a essência da nossa fé. Jesus é o Salvador da sua alma. O poder do Espírito Santo está aí selando o teu coração. Ele se manifesta, Ele fala com você, Ele é o seu melhor amigo, Ele é o professor particular. É isso que a Bíblia ensina. Uma segunda história muito interessante foi de uma senhora que conheci. Essa senhora, ela havia nascido dentro de uma religião afro, não é, brasileira, e toda a sua vida ela viveu debaixo daquele tipo de ensino. No fundo do quintal da casa dela aconteciam às sextas-feiras os encontros da sua religião. E um dia ela estava lá no fundo do quintal da casa dela para uma cerimônia. E há uma cerimônia que se faz um círculo de pólvora e se queima aquela pólvora e a pessoa dança para os orixás. E houve um acidente, pegou fogo na roupa dela, e ela foi queimada, teve que ir urgente para o hospital. E quando ela estava no hospital, ela começou a pensar e disse assim, que Deus é esse que enquanto eu o adoro quer me matar? E ela não conseguia tirar isso da cabeça, e ela entrou em crise, e ela começou a fazer uma oração, e disse assim, se existe um outro Deus, diferente daquele que eu conheço, que pode ouvir a minha oração, que Ele se mostre para mim. E se o caminho não é esse que eu estou buscando, que Ele me impeça, por favor me impeça. E a história vai ser muito interessante, porque ela vai ver vários impedimentos na vida dela, e vai chegar um determinado momento que ela diz, reconheço que está acontecendo alguma coisa assim. Deus coloca uma pessoa do lado dela que começa a ler a Bíblia com ela, e ela começa a entender que Jesus é o Salvador, e que todo o sacrifício já foi feito por Ele na cruz. Por isso que eu não tenho que matar galinha, não tenho que matar bode, não tenho que fazer nada disso, porque Jesus já morreu por mim na cruz do Calvário, e o sangue dele é suficiente. É tremendo. Agora tem muita gente que não consegue entender isso. Gente boa, mas porque traz dentro do seu coração o mesmo sentimento dessa mulher. Os nossos ancestrais nos ensinaram. Será que tem água melhor do que do poço de Jacó? E Jesus está dizendo, tem a água da vida, que é tremenda, que dá vida eterna, que dá nova vida, que mata a sede do nosso coração. E não importa quem a gente seja, quais sejam os títulos que a gente tem, eu e você precisamos de um Salvador que se chama Jesus. Nós precisamos que Ele entre no nosso coração, nós precisamos que Ele entre na nossa casa, nós precisamos que Ele nos ensine a viver, que Ele nos ensine a negociar, que Ele nos ensine a ser marido, que Ele nos ensine a ser esposa, que Ele nos ensine a ser pais, que Ele nos ensine a ser filhos. Nós precisamos da intervenção de Jesus. E não há nada da parte dele que impeça ele de te abençoar. A única pessoa que pode impedir a bênção de Deus vir sobre a tua vida é você mesmo. São as barreiras e os obstáculos que nós construímos dentro da nossa alma.